Olá, amantes da história! Olá, amantes do cristianismo! O programa de hoje, a temática é muito legal, é muito bacana, principalmente aqueles que estudam o cristianismo nas vertentes pentecostais e assim por diante. Hoje nós vamos falar aí sobre o falar em línguas. Eu vou convidar você para ver novamente esses dois vídeos. O primeiro vídeo do mundo evangélico, pentecostal, e o segundo vídeo do mundo católico. Veja os vídeos e em cima desses vídeos nós vamos fazer então nossa reflexão e qual a relação desses vídeos com o texto de Lucas em Atos capítulo 2, versículo de 4 a 12. A temática hoje é sobre glossolalia e xenolalia. O que é isso? E qual é a relação que tem com o texto de Atos? Vamos lá! Antes de começarmos a analisar esses dois vídeos, nós vamos aqui fazer um pequeno parênteses, lembrando que a nossa página História e Cristianismo é uma página de ciências da religião. Portanto, nós vamos usar a história para analisar esses dois fenômenos e, portanto, os conceitos serão conceitos históricos e vamos também usar a teologia como ciência auxiliar para nos ajudar a entender todo esse processo. Feito aí esse parênteses, vamos então analisar os dois vídeos. Esses vídeos, dentro das ciências da religião, nós falamos que eles estão aí fazendo a glossolalia. O que é glossolalia? É falar línguas estranhas que você mesmo não entende e você muitas vezes não consegue interpretar e nem mesmo dizer o que você falou. Já xenolalia significa falar línguas estrangeiras que você nunca conseguiu falar. Por exemplo, eu falo português e de repente me vejo falando inglês. Eu sou uma pessoa analfabeta e de repente me vejo falando alemão. Isso é xenolalia, tá? Essa diferença de glossolalia com xenolalia. A glossolalia, muitos desses movimentos chamados pentecostais chamam aí a língua dos anjos ou dom de falar em línguas. O que esses dois vídeos têm a ver com o texto de Lucas no capítulo 2, do Atos, versículo de 4 até o capítulo 2, versículo 12, nós vamos perceber aí aquele fenômeno de Pentecostes. Qual é a relação desses dois vídeos, dessa glossolalia, com aquele texto do Lucas? A resposta é nenhuma. Vamos então primeiro analisar o Lucas, depois voltamos nesses dois vídeos. Quando Lucas está escrevendo esse texto que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos, ele escreve entre os anos 80 e anos 90 do primeiro século. Portanto, quando o Lucas está escrevendo o texto do Atos, ele já conhece toda a realidade de 50 anos atrás. Ele já sabe que o cristianismo chegou a vários lugares, ele já sabe que o cristianismo saiu de Jerusalém e está ganhando o Império Romano, tanto é que o texto do Atos dos Apóstolos, ele começa com um fenômeno em Jerusalém e vai até Roma, ali finaliza em Roma. A ideia dele é justamente falar que esse crescimento do cristianismo é obra do Espírito Santo. Essa é a intenção do Lucas. Então Lucas começa narrando aí o texto, chamado aí o texto de Pentecostes. Um dado importante, quando Lucas fala, principalmente a partir do versículo 4 do capítulo 2 de Atos, que os cristãos, Pedro principalmente falava e todos escutavam na sua própria língua, muitos interpretaram esse texto como se o Pedro estivesse falando em línguas diferentes. Só que nós temos que historicamente tomar cuidado, porque quando o Pedro está em Jerusalém com os apóstolos, ele está participando de uma festa chamada Festa das 7 Semanas, Shavuot. Essa festa celebrava para os judeus a entrega da lei de Deus a Moisés. Essa festa, no princípio, era uma festa agrícola e depois ela passou a ter esse significado, que é justamente aí o da entrega da lei de Deus a Moisés. Tá? É a festa chamada aí, vulgarmente da festa das 7 semanas, porque ocorria 7 semanas depois do Pessah, da Páscoa judaica. E quem participava dessa festa em Jerusalém? Os judeus. E nós temos aqui basicamente dois grupos de judeus. Um judeu que fala o hebraico, tá? Na verdade ele lê o hebraico,
porque o hebraico era uma língua sagrada, a maior parte fala o aramaico, a língua popular, a língua vulgar. E o outro grupo de judeus é aqueles que vêm de fora, do mundo do estrangeiro, aqueles que estavam vivendo a experiência da diáspora, que saíram da Terra Santa por vários motivos, motivos de guerra, motivo de busca de vidas melhores, nós chamamos de diáspora. Esses judeus que viviam fora, muitos deles falavam, além da língua nativa, o aramaico, e liam o hebraico, eles falavam grego, koiné. Então o Pedro, ele ali está falando a língua dele para os judeus. Ele não tinha necessidade de falar outra língua, a não ser a língua que todos conheciam, que é o aramaico, né? E aí que todos também conseguiam ler em hebraico. Pedro não precisava falar outra língua. Então os dons de língua não significa que o Pedro falou em línguas diferentes. Não é isso que o Lucas está dizendo. O Lucas aqui ele quer confrontar uma coisa importante, que é justamente a questão missionária. O que significa isso? Para alguns judeus cristãos, a missão deveria ficar apenas no território judaico, no território de Israel. Para outros judeus cristãos, deveria se sair ali desse núcleo e procurar outros lugares. O Paulo representa esse segundo grupo, que é necessário abandonar Jerusalém e pregar em outros lugares. Mas o grupo do Tiago, chamado Irmão do Senhor, era um dos defensores de que deveria ser pregado primeiro o evangelho para os judeus ali do território de Jerusalém e ali do território onde Jesus tinha vivido. Portanto, quando o Lucas está narrando, ele fala que o Pedro falou e cada um ouvia na sua própria língua, e cita pessoas, os elemitas, os partos, pessoal da Capadócia, de vários lugares. Ele quer dizer o seguinte, que o evangelho já está sendo pregado na língua e na cultura que não é a cultura judaica, que é na cultura de cada local. O evangelho, ele atravessou fronteiras, ele não está naquela fronteira mais judaica. É isso que o Lucas chama que quando Pedro fala, todos escutam na sua própria língua. Era como se o Pedro estivesse dizendo, como se o Lucas estivesse escrevendo, o Pedro fala, cada um entende na sua própria cultura, na sua própria língua local, porque o evangelho já está nessas línguas, está nesses territórios. E logicamente que a língua falada pelos primeiros cristãos, fora ali de Jerusalém, foi o grego koiné. Essa era a base da evangelização no mundo antigo, o que fez com que o cristianismo expandisse. Para o Lucas, isso tudo é obra do Espírito Santo, aí a ideia de Pentecostes. Perceberam que não tem nada a ver com os dois vídeos? Esses dois vídeos estão ligados principalmente a um fenômeno que aconteceu no início do século XX nos Estados Unidos. Um homem chamado William Joseph Seymour, ele era um pregador africano, tinha na época 35 anos, e ele dizia que o avivamento, o que é o avivamento? A espera, né, do final dos tempos, que a ideia do batismo do Espírito Santo só teria confirmação se as pessoas estivessem falando em língua. Essa era a defesa dele. Então as pessoas seriam batizadas no Espírito Santo quando essas pessoas falassem em línguas. Mas ele mesmo dizia que nunca tinha feito essa experiência. Mas essa ideia do avivamento, ou do reavivamento, começou no país de Gales em 1904. Depois ganhou os Estados Unidos, muito interesse nos Estados Unidos, principalmente esse pregador que eu estou falando para vocês, o Seymour. Ele é convidado a pregar em Los Angeles, né, sobre essa questão do pregar em línguas. Ele vai até Los Angeles, fica ali no início, ele vai ficar um mês, depois ele vai ficar 2 anos, e ali na rua Azusa 312, eles alugaram um galpão, que era um estábulo, né? Tinham animais ali, e ali então ele vai reunir a comunidade e, confirmado segundo eles, segundo o noticiário da época, né? Segundo as pessoas que testemunharam isso, foi aí pelo menos falado que as pessoas falavam em línguas que não era a língua nativa, pessoas incultas falando alemão, falando espanhol. Isso é xenolalia, que eu falei para vocês, não a glossolalia. Então, seja, tanto a xenolalia, depois a glossolalia, está ligado a esses movimentos iniciais do século XX, 1906, em Los Angeles, Rua Azusa, em que eles falam que isso é dom de língua, batismo do Espírito Santo. Seria a confirmação que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, segundo aí esses homens. Isso foi a base do movimento chamado pentecostal nos Estados Unidos.
Tá? Então, seja, o batismo no Espírito Santo era confirmado com pessoas falando línguas estranhas, tá? Estranhas, que seria aí a glossolalia, ou uma língua estrangeira que a pessoa mesmo não conhecia, elas falavam. Pessoas foram curadas, segundo testemunhos, outras pessoas se reuniam juntos, brancos e negros, numa época de segregação racial nos Estados Unidos muito forte, o que demonstrava isso como uma presença do Espírito Santo. Então, os dois textos, os dois vídeos que vocês viram, não tem nada a ver com Lucas, não tem nada a ver com falar em línguas. Exige uma exegese desse falar em línguas no Novo Testamento, no Segundo Testamento, que é justamente cada um escuta na sua própria cultura. Já esse movimento, aqui não quero fazer uma análise psicológica desse movimento psicológico, desse fervor psicológico que leva as pessoas a manifestarem gritarias, achando que está falando outras línguas. Mas eu não quero nem fazer essa interpretação em respeito àqueles que acreditam. A ideia nossa é apenas dizer que esses movimentos, esse falar em língua que vocês estão vendo aí nos vídeos, ouviram nos vídeos, não tem nada a ver com Lucas, não tem nada a ver com Atos dos Apóstolos, não tem nada a ver com as comunidades cristãs evangélicas. Tanto é que esse movimento de 1906, na rua Azusa, em Los Angeles, foi muito criticado pelos cristãos, pelos jornais da época, como sendo aí grupos doentes, né? Grupos que mantinham gritaria durante 3 dias. Então foram bastante criticados e ainda hoje é criticado por boa parte dos cristãos, embora se manifeste aí tanto no mundo pentecostal como no mundo católico, principalmente no movimento chamado Renovação Carismática Católica. Então só para que vocês saibam disso. Gostou? Quer que outras pessoas vejam esse vídeo? Compartilhe nossa página. Espero que tenha gostado, espero que tenha contribuído de alguma forma. A nossa análise, como eu falei para vocês, foi histórica, com aí um auxílio da teologia e mostrando que esses movimentos dos Estados Unidos não tem nenhum, de glossolalia e de xenolalia, não tem nada a ver com o texto de Lucas. É um movimento de avivamento que os pentecostais fizeram aí no início do século XX para confirmar, segundo eles, o batismo do Espírito Santo. Espero que tenha gostado. Até o próximo programa aqui no seu canal História e Cristianismo.